Você nem consegue fazer as tarefas domésticas, então é melhor nos divorciarmos. E é bom você me dar seus bens também, disse Tiago com um sorriso irônico ao entrar no quarto do hospital. Eu estava conectada a várias máquinas, mas isso não o impediu. Uma moça que eu não conhecia estava ao lado dele. Tiago não sabia que eu tinha 50 milhões de reais em bens. Ele deveria entender que um divórcio nessa situação seria uma questão de vida ou morte para uma dona de casa como eu. Tudo bem, aqui estão os papéis do divórcio, falei. Eu não podia ficar com um homem que abusava verbalmente de sua esposa. Tirei os papéis do divórcio que sempre carregava comigo e entreguei a Tiago. Sorrindo, ele os aceitou. Agora posso dizer adeus a você? Serei feliz com ela, então não se preocupe, certo, Patrícia? Disse Tiago, passando o braço pela cintura da moça. Seu nome era Patrícia Eaton. Tiago zombou de mim e ela disse, cuide-se, senhora. Ah, você não é mais senhora. Cuide-se, velha. Os dois riram ao sair do quarto, mas sua felicidade não duraria muito. Sozinha no quarto, ri alto. Hoje é sexta-feira, então o divórcio será processado na segunda. Mal posso esperar por daqui a 3 dias. Meu nome é Nicole Valença. Sou uma dona de casa de 47 anos. Minha família administra uma fazenda comum. Não tenho habilidades especiais, mas me orgulho do meu vasto repertório culinário. Meu marido Tiago tem a mesma idade que eu e fomos colegas de faculdade. Viemos ambos do interior para São Paulo. Como morávamos sozinhos, eu costumava cozinhar vários pratos para Tiago usando os vegetais e o arroz enviados pela minha família. As pessoas costumavam dizer que eu conquistei seu coração pelo estômago, e eu sabia que era verdade. Tiago sempre foi incapaz de fazer qualquer tarefa doméstica. Cuido dele desde que começamos a namorar e, depois de casados, continuei a lidar com todas as tarefas da casa. Infelizmente não tivemos filhos, mas aproveitamos nossa vida juntos como casal. Ambos adoramos comer e, nos dias de folga de Tiago, costumávamos sair de carro para apreciar comidas deliciosas. Quando nos casamos, Tiago era gentil, mas após cerca de 5 anos ele se tornou controlador. Nunca me bateu, mas suas palavras se tornaram duras, frequentemente dizendo, com o dinheiro de quem você acha que estamos vivendo? Essas palavras machucavam, mas eu não tinha energia para rebater, presumindo que ele não me ouviria de qualquer forma. Ser dona de casa em tempo integral me fazia sentir inferior e eu não conseguia enfrentá-lo. Tiago entrou em uma empresa renomada após se formar na universidade, mas pediu demissão depois de cerca de 6 anos. Ele rapidamente encontrava novos empregos, mas se demitia após curtos períodos. Por causa disso, nossa renda era instável. Nos virávamos procurando dicas de economia, mas frequentemente lutávamos com nossas finanças. No entanto, na empresa em que estava há 3 anos, ele parecia se dar bem com os colegas. Eu tinha esperanças tênues de que ele pudesse ficar lá por muito tempo. Então, um dia, Tiago chegou em casa mais cedo que o habitual. Cheguei. Pedi demissão do meu emprego, ele disse. De novo, falei surpresa. As sobrancelhas de Tiago se contraíram. Parei de cozinhar e corri até ele. Desculpe, só fiquei chocada. Nenhum bem-vindo de volta e você está criticando o que eu faço? Você ficou bem ousada, disse Tiago. Suas palavras me fizeram congelar. Tiago estava de muito mau humor e, se eu dissesse algo errado, a situação poderia piorar. Desculpe, eu disse. Desde que você entenda, ele respondeu, um pouco apaziguado. Sentou-se no sofá e ligou a TV, silenciosamente, coloquei uma cerveja e um copo na mesa. Você quer jantar ou tomar banho? Perguntei. Comida e álcool, ele respondeu. Para evitar chatear Tiago, interpretei o papel de esposa submissa. Eu já tive um forte senso de autoestima, mas depois de 16 anos de casamento com Tiago, desde os 30 anos, eu realmente mostrava meu verdadeiro eu. Depois de comer e beber até se satisfazer, Tiago adormeceu roncando no sofá. A mesa estava uma bagunça, como se uma criança tivesse comido ali. Limpei as garrafas de cerveja caídas e os restos de comida no chão. Não era para ser assim. Recordando meus sonhos de uma vida de casada feliz dos tempos de menina, meus verdadeiros sentimentos escaparam. Olhei de relance para Tiago, mas ele não mostrava sinais de acordar.
O alívio me invadiu, mas também senti pavor de continuar essa vida. Talvez eu devesse considerar o divórcio. Comecei a planejar minha agenda para o dia seguinte, determinada a enfrentar os problemas que vim evitando. No dia seguinte, Tiago começou a visitar o escritório de empregos e rapidamente garantiu outro trabalho. Enquanto ele procurava emprego, fui à prefeitura e assinei papéis de divórcio. Não estava pronta para submetê-los, mas tê-los parecia uma espécie de proteção. Escondi os papéis de divórcio assinados no fundo da minha bolsa. Se Tiago os encontrasse, quem sabe o que ele poderia dizer ou fazer? Ei, onde você foi enquanto eu procurava emprego? Ele perguntou. Fui à papelaria comprar alguns currículos. Olhe, achei que você poderia precisar, eu disse, tentando soar normal. Tiago, que chegou em casa antes de mim, inicialmente me interrogou com suspeita, mas logo se animou. Entreguei-lhe os currículos que havia comprado anteriormente. Depois de recebê-los, Tiago disse que ia sair para beber com um amigo e saiu. O novo emprego de Tiago era em uma empresa respeitável, com um salário sólido e benefícios melhores do que qualquer emprego que ele já teve. Quando foi promovido depois de trabalhar lá por cerca de 2 anos, ele comemorou com uma bebida. Eu secretamente esperava que talvez desta vez ele trabalhasse lá até a aposentadoria. O departamento de Tiago parecia ser de vendas, e ele começou a sair de casa com mais frequência para eventos noturnos. Eu aproveitava meus breves momentos de liberdade e reunia energia para receber Tiago com um sorriso quando ele voltava. Um dia, recebi uma ligação da minha mãe depois de muito tempo. Ouvir sua história empolgada me pegou de surpresa. 50 milhões de reais? Perguntei atordoada. Sim, 50 milhões. Sabe as montanhas e terras que possuíamos? Não precisamos mais delas. Fizemos uma avaliação e valem 75 milhões. Só precisamos de 15 milhões para aproveitar o resto de nossas vidas, então acho que você pode repensar sua vida também, ela disse. Minha mãe nunca gostou de Tiago. Ela estava preocupada comigo, especialmente depois que Tiago se tornou mais controlador, me impedindo até de visitar minha casa de infância. Fiquei atordoada com o valor que ela mencionou. Além disso, fiquei chocada ao saber que, quando minha mãe herdou a propriedade da minha avó, ela mudou o título para meu nome, então não havia impostos de herança. É melhor não contar ao Tiago, mas a decisão final é sua, ela disse, desligando o telefone. Senti-me dividida entre o impulso de informar imediatamente Tiago e o desejo de viver livremente com aquele dinheiro. Cerca de uma semana depois, me envolvi em um acidente de trânsito. Felizmente minha vida não estava em perigo, mas eu precisaria ficar no hospital por cerca de uma semana. Depois de guardar meus objetos de valor na gaveta do quarto do hospital, imediatamente contatei Tiago. Desculpe, me machuquei, eu disse. Hã? E as minhas refeições? A reação de Tiago quase me fez rir, priorizando suas refeições sobre minha lesão. Vou precisar ficar hospitalizada por uma semana. Sinto muito, mas você poderia comprar suas refeições em outro lugar até lá? Nem mesmo preparando refeições para seu marido, que esposa preguiçosa. Ah, espere, estou indo aí agora, Tiago disse e encerrou a ligação abruptamente. Eu estava planejando contar a ele sobre a herança naquela noite, mas agora achei que seria melhor não mencionar. Olhando para todos os tubos conectados a mim, tive a sensação de que minha intuição estava certa. Você é inútil, nem consegue fazer o trabalho doméstico. Vamos nos divorciar e é melhor você me pagar uma compensação também, Tiago disse com um sorriso irônico assim que entrou no quarto. Eu estava conectada a várias máquinas e uma garota que eu não reconhecia estava ao lado dele. Tiago não sabia que meus bens totais somavam 50 milhões de reais. Ele deveria perceber que um divórcio nessa circunstância seria uma questão de vida ou morte para mim, uma dona de casa. Tudo bem, aqui estão os papéis do divórcio, eu disse. Não podia ficar com um homem que agredia verbalmente sua esposa nessa condição. Entreguei a ele os papéis do divórcio que eu tinha guardado como uma espécie de amuleto. Tiago os pegou com um sorriso presunçoso no rosto. Com isso, posso finalmente dizer adeus a você. Vou ser feliz com ela, certo, Patrícia? Tiago disse, passando o braço pela cintura da garota. A garota chamada Patrícia se inclinou contra Tiago e zombou de mim. Cuide-se, senhora. Ah, você não é mais uma senhora, então cuide-se, velha, ela disse.
Com essas palavras, os dois saíram do quarto rindo, mas sua alegria seria de curta duração. Deixada sozinha no meu quarto, caí na gargalhada. Hoje é sexta-feira, então os papéis do divórcio só seriam processados na segunda-feira. Ah, eu não posso esperar por daqui a 3 dias. Como eu esperava, o fim de semana passou sem nenhum contato de Tiago e foi bem tranquilo. Eu estava inquieta, não acostumada a não fazer nada. Desde que me casei, sempre estava ocupada. Toda vez que ficava inquieta, as enfermeiras me diziam para ficar calma. Então, na segunda-feira à noite, recebi uma série de ligações de Tiago. Ignorei no início, mas depois de 15 minutos de toque constante, decidi atender. Você poderia não ser tão insistente, eu disse. Ei, qual é o significado disso? Tiago gritou assim que atendi. Não pude deixar de rir. Tiago parecia furioso com minha risada e começou a gritar incoerentemente. Do que você está falando? Perguntei. Não se faça de desentendida. Os papéis do divórcio não estão sendo aceitos, não é? Tiago estava ofegante do outro lado do telefone. Continuei rindo e respondi à sua reclamação. Ah, eu tinha apresentado uma notificação de não aceitação anteriormente. Lembra como você costumava dizer ou vamos nos divorciar toda vez que brigávamos? Pensei que não seria bom se você pedisse o divórcio por capricho durante uma de nossas discussões. Mas eu não preciso disso agora. Retire imediatamente, Tiago exigiu. Não posso fazer isso até receber alta. Precisamos passar por procedimentos na prefeitura, eu disse. Então receba alta agora. Suas demandas egoístas me fizeram rir ainda mais. Ele provavelmente queria registrar seu casamento com Patrícia, que ele trouxe na sexta-feira. A propósito, o nome dela era Patrícia? Ela é sua amante, certo? Ei, isso é rude com Patrícia. Peça desculpas. Ela é minha nova esposa. Ainda não estamos divorciados, então tecnicamente ela é sua amante, não é? Respondi calmamente. Tiago fez um som estranho de gemido. Decidi atingi-lo onde mais doía. A propósito, você ouvirá do meu advogado sobre a divisão de bens. Isso mesmo, bens. Incluindo este problema, é melhor você dividir adequadamente. Não sei por que ele entendeu mal, mas Tiago de repente soou em alto astral. Afinal, a parte responsável tem que pagar a compensação. Eu sempre fiz minhas tarefas domésticas diligentemente, é claro, nunca o traí. Está claro como o dia que Tiago é a parte responsável. O que você está entendendo errado? Você é quem tem que me dar os bens, Tiago respondeu, genuinamente confuso. Ele provavelmente acreditava que por não cuidar dele enquanto eu estava hospitalizada, eu seria realmente culpada. Mesmo na época dos meus pais, não se consideraria alguém culpado por tal motivo. Pensei amargamente nisso enquanto ouvia seu discurso. Expliquei a ele pacientemente, de que culpa minha você está falando? Só para você saber, não poder fazer o trabalho doméstico porque estou no hospital não me torna culpada. Você abandonou o cuidado comigo. Se você fosse uma criança, seria considerado maus tratos, mas você é um adulto e deveria ser capaz de cuidar de si mesmo. É por isso que não me torna culpada. Se eu digo que você está errada, então você está errada, Tiago insistiu. Até um juiz ficaria chocado com sua lógica desconcertante. Imaginei-me fazendo um facepau. Você não sabe o que é legalmente definido como motivo de culpa? Ser culpado significa coisas como infidelidade, como ter outra mulher apesar de ter uma esposa, eu disse. É por isso que Patrícia é minha nova esposa e você não é mais útil para mim, então não se aplica, certo? Tiago respondeu. Do que você está falando? Já que você estava namorando ela pelas minhas costas, é claramente traição, eu disse. Tiago ainda não parecia entender. Ele estava determinado a acreditar que estava certo. De qualquer forma, por favor, comunique-se através de um advogado daqui em diante. Adeus. Ei, Nicole, ele gritou, mas desliguei o telefone sem ouvir seus protestos. Ele ligou várias vezes, mas quando o ignorei, ele eventualmente desistiu e ficou em silêncio. Fiquei aliviada, mas no dia seguinte outro evento que me deu dor de cabeça ocorreu. Sentindo-me frustrada com o toque incessante desde as 9 da manhã, apertei o botão de chamada.
Do outro lado, Tiago estava reclamando comigo como uma metralhadora. No início, não tinha certeza do que ele estava dizendo, mas juntando as peças, parecia que ele estava reclamando de não conseguir sacar dinheiro de uma conta bancária. Se fosse uma conta conjunta, Tiago deveria ser capaz de sacar sem problemas, mas se não fosse, lembrei dos cartões bancários e cadernetas que eu havia deixado em casa e perguntei: você estava tentando tirar dinheiro da minha conta por acaso? Exatamente. Você ainda está no hospital e eu ia pegar o dinheiro em consideração, mas o cartão não funciona. Tiago continuou com seu argumento irracional. Parecia que ele não entendeu o que eu disse ontem. Quando fui internada por uma semana, eu havia ligado para o banco e solicitado que impedissem saques até eu receber alta. Eu poderia lidar com isso pessoalmente depois de sair do hospital. Era para evitar que Tiago, que era imprudente com o dinheiro, esgotasse minhas economias enquanto eu estava no hospital. Minha decisão se provou correta. É impensável tentar sacar dinheiro da conta de uma ex-esposa de quem você se divorciou. No entanto, Tiago não via nada de errado nisso e me pediu para fazer um saque imediatamente. Do que você está falando? Somos praticamente estranhos agora. Por que eu faria o que você diz? Respondi. Você e minha vida não mudaram, mesmo que estejamos nos divorciando. Haja como uma esposa adequada e me escute, Tiago insistiu. Não estamos legalmente divorciados ainda, mas já somos estranhos, entendeu? Infelizmente, não tenho dinheiro para dar a estranhos, eu disse. Tiago ficou chocado, já que eu nunca havia resistido tanto a ele antes, mas logo voltou a ser assertivo. Apenas faça o que eu digo. Envie o dinheiro agora. Pague a compensação por não fazer o trabalho doméstico, ele exigiu. Embora fosse academicamente capaz quando nos conhecemos, ele parecia carecer de bom senso. 18 anos em nosso casamento, ficou claro que eu tinha feito uma escolha ruim de parceiro. Tiago parecia frustrado por eu não ceder. Ele provavelmente tinha esgotado seu dinheiro em mãos e provavelmente gastou as despesas de vida que eu havia deixado em casa e da nossa conta compartilhada. Falei com Tiago como se estivesse falando com uma criança pequena. Escute, não sou mais sua esposa submissa. Resolveremos uma divisão de bens através de um advogado mais tarde. O quê? Você está tão insolente. Estou indo aí agora mesmo. Espere, Tiago disse, desligando o telefone. Eu não me importava se ele viesse ao hospital, mas já havia pedido à estação de enfermagem para não deixar ninguém entrar, exceto meus pais, então era improvável que ele chegasse ao meu quarto. Tiago realmente veio ao hospital, mas como esperado, foi parado na estação de enfermagem. Meu telefone continuava tocando, mas depois de ignorá-lo por um tempo, mudou para mensagens e minha tela foi inundada de notificações. Salvei todas elas como evidência e contatei meu advogado. Depois de um tempo, parecia que o advogado tinha entrado em contato com Tiago, já que as mensagens pararam de chegar. Pensei que fosse o fim, mas minhas esperanças estavam prestes a ser frustradas. Há uma visitante chamada Júlia. Gostaria de vê-la? Perguntou a enfermeira. Júlia? Por favor, deixe entrar. Júlia era uma amiga que compartilhava meus hobbies na época em que eu era solteira. Júlia e eu nos tornamos próximas depois que ela respondeu às minhas postagens nas redes sociais, onde eu compartilhava minhas experiências gastronômicas. Descobrimos que morávamos perto e frequentemente saíamos para comer juntas. Depois de me casar, não pude jantar fora tanto para economizar dinheiro, mas mantivemos contato, nos encontrando regularmente para tomar chá e conversar. Nicole, você está bem da lesão? Júlia perguntou assim que entrou no quarto. Sim, estou me sentindo muito melhor agora. Obrigada, respondi. A preocupação imediata de Júlia aqueceu meu coração. Percebi que desde minha hospitalização, além dos meus pais e da equipe do hospital, ninguém havia demonstrado preocupação comigo. Ei, Nicole, as coisas estão difíceis para você agora, não é? Júlia perguntou. Hã? Por quê? Eu não tinha contado a ninguém sobre minha situação além dos meus pais. Fiquei imaginando como Júlia sabia e perguntei a ela intrigada. Júlia então disse algo chocante. Você sabe, Patrícia, a garota jovem, certo? Ela está tendo um caso com seu marido, não está? O quê? Como você sabe disso? Espere, você a conhece.
Na verdade, ela é minha sobrinha, Júlia respondeu hesitante. Fiquei tão surpresa que não consegui fechar a boca. Quem imaginaria que Júlia era tia de Patrícia? O quarto ficou em silêncio. Era a primeira vez que havia silêncio quando Júlia estava por perto, e isso me fez sentir desconfortável. Patrícia de repente disse à mãe dela, minha irmã, que está se casando. O que é mais chocante é que seu parceiro tem 47 anos. Quando vi a foto, era seu marido. Fiquei tão surpresa. Já disse à minha irmã. Sinto muito por todos os problemas que minha sobrinha causou a você, Nicole. Não se desculpe, Júlia. Não é sua culpa, eu disse. Júlia parecia que estava prestes a chorar. Estou pensando em exigir compensação de Patrícia. Não posso abrir mão disso. Mas se eu fizer isso, significa que nosso relacionamento vai acabar? Claro que não. Quero continuar sendo sua amiga, Nicole. Vou garantir que Patrícia pague a compensação. Nem minha irmã nem eu podemos perdoar o que ela fez. Vamos ficar de olho nela. Fiquei muito grata pelas palavras de Júlia. Somos amigas há mais de 22 anos. Eu não queria perder uma amiga preciosa por causa do meu terrível marido e sua amante. Marquei uma reunião com eles amanhã e gostaria que você viesse comigo, Júlia disse. Claro, estarei lá. E também posso fornecer fotos como evidência do caso deles. No dia seguinte, recém-saída do hospital, me preparei para a reunião. Fui a uma sala privada de um restaurante com meu advogado. Tiago e Patrícia já haviam chegado e estavam se deliciando com uma refeição tradicional cara. Fiquei sem palavras com a audácia deles. Finalmente chegou. Trouxe o dinheiro? Lembre-se, você está pagando por esta refeição, Tiago disse sem nem parar de comer. Patrícia continuou comendo com um olhar presunçoso no rosto. Decidi revidar, por favor, cuidem do pagamento vocês mesmos. Vim aqui para exigir uma parte justa dos bens de vocês dois. Quanto tempo você vai continuar com isso? Você é realmente sem atrativos, Tiago comentou rudemente. Ignorando seus comentários, meu advogado e eu nos sentamos e mostramos evidências provando que Tiago estava errado. Primeiro apresentamos documentos legais sobre as razões da responsabilidade, seguidos por documentos sobre a divisão de bens. Por último, mostramos as fotos que Júlia havia fornecido, que mostravam Patrícia e Tiago juntos, bem como Patrícia com outro homem entrando em um hotel. Espere, por quê? Ei, Patrícia, o que é isso? Tiago e Patrícia ficaram visivelmente abalados com as fotos e finalmente pararam de comer. Nesse momento, Júlia fez sua entrada oportuna. Eu tirei essas fotos, Júlia disse. Patrícia parecia confusa sobre por que sua tia estava presente. Com olhos frios, Júlia olhou para Patrícia e Tiago e falou calmamente sobre ser minha amiga há 22 anos e como as ações deles eram desprezíveis. Patrícia, você mencionou que o bebê que está carregando é dele, mas dado suas ações, quem sabe quem é o pai? Espere, não, eu. Esta foi a primeira vez que eu estava ouvindo sobre sua gravidez. Julgando pela aparência dela hoje, nunca se adivinharia que ela estava grávida. No entanto, a reação de Tiago mostrou que ele acreditava em sua afirmação. Então você está grávida. Nesse caso, após um teste de DNA, vou exigir uma penalidade adicional. Não, me desculpe. Eu menti sobre a gravidez. Por favor, me perdoe, Patrícia de repente admitiu, curvando-se profundamente. Ela tinha procurado homens velhos e ricos, e Tiago era seu alvo. Ele comprava artigos de marca para ela e prometia uma vida onde ela não precisaria trabalhar e poderia fazer o que quisesse. Ela acreditava que poderia ser uma dona de casa e ocasionalmente ter casos com homens de sua escolha. Ela havia mentido uma vez sobre estar grávida porque Tiago não mostrava sinais de querer se divorciar. Tiago congelou com a boca aberta quando ouviu isso. Sinto muito de verdade, mas não posso te dar nada. Não tenho o dinheiro, ele disse. Eu pagarei adiantado, Nicole. Patrícia, você vai trabalhar meio período diligentemente todos os meses e me reembolsar. Você não terá tempo livre até que tenha me pagado integralmente, Júlia disse firmemente. Oh, não, Patrícia pareceu desanimada. Júlia mencionou que traria Patrícia de volta mais tarde para outro pedido de desculpas e a tirou do restaurante.
Tiago, em choque o tempo todo, pareceu voltar à realidade e se aproximou de mim em um tom adulador. Olhe, parece que fui enganado. Não posso viver sem você, Nicole. Certo, ainda temos os papéis do divórcio aqui. Podemos recomeçar? Você sempre foi dona de casa, então não pode possivelmente trabalhar agora, pode? Ele implorou. Ouvi as súplicas de Tiago com um olhar frio, nenhuma das quais me comoveu. Esperei que ele terminasse antes de responder com um sorriso: posso viver muito bem sem você. Vou pegar os papéis do divórcio e registrá-los em breve. Além disso, nunca mencionei isso, mas meu patrimônio líquido pessoal é atualmente cerca de 50 milhões de reais, então posso viver confortavelmente sem trabalhar pelo resto da minha vida. Fique tranquilo. 50 milhões? Por que você manteve essa fortuna em segredo? Tiago perguntou, chocado. Eu estava prestes a te contar quando você começou a fazer alvoroço sobre o divórcio. Este dinheiro é minha herança pessoal, então não conta como bens conjugais. Não tem nada a ver com você, respondi. Tiago olhou para mim com total desespero. Meu advogado rapidamente produziu alguns documentos e uma caneta para Tiago assinar. O advogado e eu então saímos e imediatamente entramos com o pedido de divórcio, encerrando nosso casamento de quase 22 anos. Mais tarde, Patrícia transferiu algum dinheiro para minha conta. De acordo com Júlia, ao saber deste incidente, a mãe de Patrícia ficou furiosa. Ela fez Patrícia tirar uma licença da universidade e trabalhar sem parar na pousada de um parente até que ela pagasse a compensação. Tiago, por outro lado, foi deserdado por seus sogros depois que souberam do divórcio. Foi dito a ele que não receberia nenhuma assistência, então ele relutantemente pegou um empréstimo e me pagou de uma só vez. Além disso, foi revelado que ele estava com Patrícia em um hotel durante o horário de trabalho. Ele foi demitido de seu emprego e agora está fazendo malabarismos com vários trabalhos de construção para pagar suas dívidas. Quanto a mim, mesmo depois de receber uma quantia tão grande, não sabia no que gastar, então doei metade para a caridade. Então me mudei para o interior com o dinheiro restante e agora estou desfrutando de uma vida de solteira luxuosa. Continuei minha amizade com Júlia. Nos nossos dias de folga, fazemos tours gastronômicos e viagens curtas. Nós duas planejamos ficar solteiras, então sugeri que talvez devêssemos compartilhar um quarto. Inicialmente hesitante, Júlia concordou quando mencionei que poderíamos compartilhar entregas e ela poderia se juntar às minhas refeições. Os preparativos para a mudança começaram na semana seguinte. Enquanto empacotava minha antiga vida, senti um sentimento de empolgação e antecipação pelo novo capítulo à frente. O pensamento de viver de acordo comigo mesma, livre das correntes de um casamento tóxico, me encheu de alegria. Júlia e eu encontramos uma bela casa no interior. Era espaçosa e rodeada por vegetação exuberante. Ambas amamos a tranquilidade que oferecia, um forte contraste com o caos e o estresse da vida na cidade. Montamos um espaço de convivência aconchegante, completo com uma cozinha onde poderíamos continuar nossas aventuras culinárias. À medida que nos acomodávamos em nossa nova casa, nossos dias eram preenchidos com risadas e boa comida. Explorávamos mercados locais, experimentávamos novas receitas e até começamos uma pequena horta. A simplicidade de nossa rotina trazia imensa satisfação. Júlia e eu nos aproximamos ainda mais, compartilhando não apenas nossa casa, mas também nossos sonhos e planos para o futuro. Apesar das dificuldades que enfrentei, percebi que minha vida tinha tomado um rumo para melhor. O relacionamento tóxico com Tiago era coisa do passado e eu havia encontrado uma verdadeira amiga em Júlia. Juntas, construímos uma vida cheia de amor, respeito e apoio mútuo. Numa tarde ensolarada, enquanto Júlia e eu desfrutávamos de um piquenique em nosso jardim, refleti sobre minha jornada. Eu havia passado de me sentir presa e desvalorizada para experimentar liberdade e contentamento. Descobri uma força que não sabia que possuía e aprendi a importância de me defender. As lições que aprendi durante meu casamento e o subsequente divórcio foram inestimáveis. Elas me ensinaram resiliência e a importância da autoestima. Percebi que a felicidade vem de dentro e que se cercar de pessoas que nos apoiam faz toda a diferença. Júlia e eu frequentemente conversávamos sobre nossos planos futuros. Sonhávamos em viajar, explorar novas culinárias e talvez até iniciar um pequeno negócio juntas. As possibilidades pareciam infinitas e, pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente otimista sobre o futuro.
A vida no interior era pacífica e gratificante. O ar fresco, o som dos pássaros e a beleza da natureza proporcionavam um cenário perfeito para nosso novo começo. Eu havia encontrado um senso de propósito e alegria nas coisas simples, e era um sentimento que eu prezava profundamente. À medida que os dias se transformavam em semanas e depois em meses, Júlia e eu continuávamos a prosperar. Nosso vínculo ficou mais forte e nossa amizade se tornou a base de nossa felicidade. Apoiávamos uma outra nos bons e maus momentos, sempre sabendo que tínhamos alguém com quem contar. Olhando para trás, percebi que deixar Tiago foi a melhor decisão que já tomei. Isso me permitiu redescobrir a mim mesma e construir uma vida cheia de amor, risadas e companheirismo verdadeiro. Júlia e eu havíamos criado um refúgio onde podíamos ser nós mesmas, livres de julgamentos e cheias de alegria. No final, aprendi que os desafios da vida muitas vezes levam a bênçãos inesperadas. Minha jornada me ensinou a importância do autorrespeito, o poder da amizade e a beleza de viver autenticamente. Eu estava animada para o futuro, sabendo que com Júlia ao meu lado, qualquer coisa era possível. Estava determinada a viver minha vida alegremente e fiel a mim mesma daqui para frente. Cada novo dia trazia novas descobertas e experiências para compartilhar com Júlia. Às vezes, pegávamos o carro e íamos explorar cidades vizinhas, provando comidas locais e conhecendo pessoas interessantes. Em casa, passávamos horas na cozinha, experimentando receitas de família e criando nossas próprias. Nossa pequena horta florescia, fornecendo ervas frescas e vegetais para nossas criações culinárias. Nos fins de semana, frequentemente recebíamos amigos para jantares descontraídos, enchendo a casa de risadas e conversas animadas. Comecei a me envolver mais na comunidade local, oferecendo aulas de culinária para crianças na escola do bairro. Era gratificante compartilhar meu conhecimento e ver o entusiasmo nos rostos dos pequenos aprendizes. Júlia, por sua vez, iniciou um clube de leitura que rapidamente se tornou popular entre nossos vizinhos. À noite, muitas vezes nos sentávamos na varanda, observando o pôr do sol e refletindo sobre nossas vidas. Nesses momentos tranquilos, eu me sentia profundamente grata pela reviravolta que minha vida havia tomado. O contraste com meus dias ao lado de Tiago não poderia ser maior. Ocasionalmente, recebíamos notícias sobre Tiago através de conhecidos em comum. Ele continuava lutando financeiramente e parecia incapaz de manter relacionamentos duradouros. Embora eu não desejasse mal a ele, sentia-me aliviada por ter escapado daquela vida sufocante. Com o passar do tempo, Júlia e eu discutimos a possibilidade de abrir um pequeno café na cidade. Seria um lugar acolhedor, onde poderíamos servir nossas especialidades culinárias e criar um espaço para a comunidade se reunir. A ideia nos entusiasmava e começamos a fazer planos concretos. Enquanto trabalhávamos em nosso projeto do café, percebi o quanto havia crescido como pessoa. A mulher insegura e submissa que eu costumava ser havia se transformado em alguém confiante, capaz de tomar decisões e perseguir seus sonhos. Júlia sempre me incentivava, lembrando-me de minha força nos momentos de dúvida. Nossa amizade continuava a se aprofundar, baseada em respeito mútuo, confiança e um genuíno carinho uma pela outra. Tínhamos nossas diferenças e ocasionais desentendimentos, mas sempre conseguíamos resolvê-los com maturidade e compreensão. À medida que o outono chegava, trazendo consigo uma explosão de cores para nossa paisagem rural, senti uma profunda sensação de paz e realização. Minha vida havia se transformado de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. O divórcio, que inicialmente parecia assustador, provou ser o catalisador para uma vida muito mais rica e satisfatória. Olhando para Júlia, que estava ocupada plantando bulbos de flores para a próxima primavera, sorri. Ela percebeu meu olhar e retribuiu o sorriso, seus olhos brilhando com afeto. Naquele momento, soube com certeza que havia encontrado não apenas uma amiga, mas uma verdadeira companheira para a vida. No que você está pensando? Júlia perguntou, tirando as luvas de jardinagem. Em como sou sortuda, respondi honestamente. Por ter você, por esta vida que construímos juntas. Júlia se aproximou e pegou minha mão. Somos ambas sortudas, Nicole. Encontramos uma a outra. Enquanto caminhávamos de volta para casa, de mãos dadas, senti uma onda de gratidão por tudo que havia acontecido. Cada desafio, cada lágrima derramada, cada momento de incerteza havia me levado a este ponto. E eu não mudaria nada. O futuro se estendia à nossa frente, cheio de possibilidades.
Com Júlia ao meu lado, eu me sentia pronta para enfrentar qualquer coisa que a vida pudesse trazer. Nossa história estava longe de terminar, na verdade, sentia que estávamos apenas começando um novo e emocionante capítulo. Naquela noite, enquanto nos preparávamos para dormir, olhei para Júlia e disse suavemente: "Obrigada por ser minha família." Ela sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Sempre," ela respondeu simplesmente. E assim, abraçadas uma à outra, adormecemos, prontas para mais um dia em nossa vida compartilhada, uma vida que eu nunca teria imaginado possível há alguns anos, mas que agora não conseguia imaginar de outra forma.